Sim, né? A gente, como a gente está Qual? indo no começo, Perdão. como o Sérgio disse aí, esse começo, você tem uma gama ali de coisas que foram colocadas para vocês, né? Vocês têm o bloco um e vão ter lá sobre algoritmo, fluxogramas, variáveis e processamento aí de algoritmo, né? Então, nós vamos dividir. Fiquem tranquilos que a gente vai estar dividindo esses conteúdos aí, né, entre essa semana e as próximas semanas. Então, é uma abertura. Esse bloco, inclusive, uma prévia aí, né, do que a gente vai ver em linguagem de programação, porque a gente vai depois começar direto com o compilador deve ser mais, né? Vocês vão começar a programar. Mas antes disso, a gente vai fazer então uma noção básica para vocês aí, né, do que vem a ser o processo antes da programação, tá? Quer entender o que é algoritmo, quer entender como a gente poderia fazer um esquema, né, desse algoritmo que é o fluxograma. A gente vai ver isso de forma breve, mas você já estudou, e aí então vai ter essas listas de exercícios, tá? Então agora o que a gente vai ver nesse momento? A gente tem um pouco de tempo aqui ainda, a gente vai falar sobre algoritmo, tá? Então nesse momento agora a gente vai ter uma discussão sobre algoritmo e aí semana que vem a gente vai falar sobre fluxograma, até para dar tempo. Então quem não chegou semana que vem a gente tem aí então abordagem de algoritmos e fluxogramas, ok? Pois bem, gente, o que a gente sempre quando entra na faculdade, a gente acha que algoritmo é a mesma coisa que logaritmo. Quando eu entrei achando isso, né? Quando eu vi pela primeira vez, porque a computação para mim era uma área nova, né? Totalmente nova para minha carreira, né? Então eu entendia que logaritmo a gente sabe que é lá na matemática, vocês aprendem lá no segundo ano do ensino médio. E aí a gente confunde algoritmo com logaritmo. Não tem a ver, tá? Não tem a ver, ok? O que é algoritmo? Algoritmo, né? Vocês vão ver muita gente falando aí, às vezes, na tecnologia, quando vocês vão ver cientistas comentando, vai dizer, foi descoberto um novo algoritmo para alguma coisa, né? Às vezes não vai falar nem código, não vai falar programa, né? Ele vai falar algoritmo. Por quê? Por que não fala programa, mas vai falar algoritmo? Porque algoritmo é o quê? Uma sequência de passos para resolver um determinado problema com objetivo e com ordem. Isso aí foi uma. A gente vai pegando de. Porque você tem várias definições, né, na literatura com relação ao algoritmo, né? E aí, quando a gente tem essas definições, a gente foi incorporando e chegou nessa definição, né? Então, nessa definição, eu acho que a gente pode incorporar um pouco de tudo que vocês veem em definições de algoritmo na literatura. Então, o que é, gente? Quando a gente vai fazer um bolo, né? Eu sempre digo, começo por esse exemplo. Quando a gente vai fazer um bolo, o que acontece quando você vai fazer um bolo? Contem para mim, quem quer comentar um pouco como se faz bolo? Como se faz bolo? Quem é boleiro aqui? Você Pode tem pôr que no ter chat também, quem quiser. tem que ter os ingredientes e a sequência de misturas para poder chegar no resultado final da massa. Isso, né? Eu tenho que ter. A primeira coisa que você faz, então, quando você começa a desenvolver um bolo, é o quê? Você separa todos os ingredientes da receita, não é? Tem gente que não separa Receita. no começo. Tem gente que não separa e vai separando na hora que vai aparecendo na receita e vai correndo atrás de pegar, não é? Só que aí o que acontece? Vai fazer o bolo, você não checou a receita, se você tinha todos os ingredientes, de repente chegou lá, esqueceu o quê? Muito comum acontecer? Esqueceu o pó royal, né? Ó, falando a marca, me perdoe, fermento. Esqueceu o fermento, né? E aí, quando esquece o fermento, poxa, lascou tudo, porque agora você vai ter que correr no mercado, procurar o fermento, comprar e trazer. Pode ser quando você chegar para colocar o bolo de repente já passou um pouco da hora e não fica da mesma forma que deveria ficar, né? Então, isso é muito comum. Acho que quem nunca fez isso, né? Acho um pouco provável, né? Então, quer dizer, é uma falha dessa sequência. Então, a gente tem que ter uma sequência para fazer um bolo, né? Para fazer um bolo, eu separo os ingredientes e tem uma lógica aí, uma sequência em o que eu pego primeiro e o que eu faço primeiro, né? Alguém disse lá, põe 3 ovos, coloca uma colher de margarina. Ah, fez esse final de semana. Vai fazer bolo, vamos treinar esse bolo então, ó. Até um treino, né, do café computacional aí, né, Sérgio? É uma É. maneira. Eu acho que até a gente pode, você falou, né, que a gente ia passar atividade com eles, mas para quem quiser, então, treinar em casa, vamos deixar aí, para quem quiser fazer e gravar um videozinho e postar pra gente, fica livre aí o desafio, né, que é do café computacional, né?
Nesse caso, a gente já está falando um pouco da regra, né? Mas vamos até comentar do café computacional ali das regras, ó. É uma brincadeira que a gente fez com o pessoal do integrado no desafio da mecatrônica. E aí, para quem quiser brincar em casa, para entender um pouquinho do que a gente está dizendo, né, sobre algoritmo, fica livre aí para vocês brincarem em casa. E quem quiser gravar, mande para a gente aí, a gente possa aí compartilhar com vocês na próxima aula da semana que vem, ok? Ganha estrelinha, ó, ganha estrelinha. Qual que é a brincadeira, né? Olha lá. O aluno não deve assistir o vídeo de demonstração deste desafio até o momento que seja feito o envio desse vídeo de resposta. Quer dizer, você não é para assistir o vídeo, ok? Tem um vídeo aí de apoio, né, para a pessoa que vai fazer junto com você. Mas você não deve assistir esse vídeo. Quem vai assistir é a pessoa que você convidar. Pode ser sua mãe, seu pai. Quem faz geralmente café na sua casa? É tua mãe, teu pai, teu irmão. Convide essa pessoa para poder participar da brincadeira. Você vai pedir para essa pessoa assistir esse vídeo longe de você, né? E você não vai ver esse vídeo. E depois que você vai fazer, olha lá, convide uma pessoa da família para participar deste desafio como auxiliar. Informe que o vídeo de demonstração está em inglês e com legendas em português. Então tem que ser alguém, né, que não tenha problema aí e acompanhar o vídeo com a legenda, ok? Informa que ela será filmada e o vídeo será enviado para os professores isso aí é da Então, o auxiliar deverá assistir sozinho o vídeo de demonstração desse desafio e informar ao auxiliar para observar com atenção a situação do pai vídeo demonstrado. Então, o que vai acontecer? Quando a pessoa assistir, ela vai pedir, então, para que você faça esse café, né? Você vai preparar esse café. E ela vai fazer as instruções para você com relação à brincadeira do café. Então, você aparentemente não sabe o que é para fazer direito, mas quem vai te explicar é a pessoa que vai assistir o vídeo, tá? A ideia tua é você fazer um café, tá? Você vai preparar um café e a pessoa vai te acompanhar você preparar esse café. Deixa o resto agora para a pessoa que assistiu o vídeo, ela vai entender o que é para ser feito, tá? E aí, vocês façam, pede para alguém gravar, né? Eu coloco o celular, ou você mesmo que vai participar aí, né? Vai ter que ter alguém externo, né? Porque senão você vai fazer o café, como é que você vai fazer o café e gravar o vídeo ao mesmo tempo, né? Fica mais difícil. E aí grava pra gente, e aí mostra aí pra gente, compartilha na semana que vem, que vai ganhar estrelinha, tá bom? Depois vocês leem com calma aí a proposta da xícara do café. Então a ideia é que vocês preparem uma xícara do café. Aproveitando a deixa lá, ô Sérgio, então antes, né, aqui, beleza. Então, independente se é preparar um café ou fazer um bolo, a gente tem uma sequência, né? Como a gente disse. E outra coisa, eu vou sempre perguntar para vocês: o que é algoritmo? Sequência de passos. Então, vamos abrir o áudio aí, vamos repetir isso daí. É até uma maneira de todo mundo estar aí, acordar aí. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Vamos abrir o áudio? Quem pode abrir o áudio aí? Porque a professora é muito chata nisso. Porque eu vou perguntar. Eu tenho alunos meus que estão lá no 7º semestre e eles sabem de tanto que eu pergunto nas aulas. Isso eu faço por método de repetição mesmo, método Cala de ensino inglês. Repetição, repetição, repetição. Até ficar na cabeça, tá? Então, vamos lá. Então, abrem o áudio e vocês vão para mim. Vamos. 1, 2, 3. Sequência de passos definida para resolver um determinado problema com ordem. Blá, 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 blá. Opa, já terminou. Não tem problema, de novo, vamos lá então, eu vou deixar vocês falando mais uma vez. Porque o algoritmo... Sequência de passos finita para resolver Tudo bem, não tem problema que saiu tudo fora aí, né? Do delay da internet ainda. Mas, gente, por que é importante? Então, vamos entender por que é importante essa ordem, né? Então, naquelas partes principais ali que o Sérgio coloca, a gente tem entrada, processamento e saída, né? Então, o que são as entradas da receita para a gente? O que é essas entradas? As entradas são as informações que o usuário externo informa para o sistema que você está fazendo. Então, no caso do bolo, da receita do bolo, o que seria? Os ingredientes? Isso, tá? Então, os ingredientes são a nossa entrada. E o processamento? Seria a mistura desses ingredientes. Isso, a forma de como fazer o bolo. E a saída? O resultado final do bolo. Que é o bolo, né? Então, o bolo é o resultado final.
Então, geralmente, o que acontece? A gente, quando vai fazer um suco de laranja, qual que é o insumo aí que a gente está utilizando? A laranja. Isso, a laranja, viu como é uma coisa meio óbvia, né? Mas a gente às vezes erra no dia a dia quando está programando, a gente esquece das coisas óbvias. Então, falta de perguntar para a gente mesmo. Então, para fazer um suco de laranja, eu preciso da laranja. E a minha produção vai ser o quê? O suco da laranja. A minha saída é o suco da laranja. E o processamento é espremer, o ato de espremer a laranja. Então, isso tem que ficar muito claro no seu pensamento, que é a entrada, processamento e saída. Toda vez que te der algum problema, você imagine. Toda vez que a gente chegar aqui com um desafio para vocês fazerem, vocês tentam, primeira coisa a fazer é dividir o que vai ser a entrada, o que vai ser processamento e o que vai ser saída, tá? Então, o algoritmo ele é dividido em 3 partes principais. São elas, entrada, processamento e saída, tá? Agora, para entender um pouquinho, Sérgio, eu ainda vou pedir para você voltar no slide não anterior mesmo, esse, vamos voltar nesse daí, para um exemplo que eu sempre coloco para vocês, mas para vocês entenderem uma coisa muito importante que é a história da ordem, né? A história da ordem. Assim como vocês viram que esqueceu o fermento do bolo, né? E você chegar lá no final perceber que faltou o fermento, você viu que faltou uma ordem. Se faltou uma ordem, você vai ter um problema na execução do seu algoritmo, certo? O exemplo que eu sempre digo é o seguinte: você está dirigindo, certo? Você está numa BR e você está dirigindo, né? Chega lá, fura o pneu do carro. O que você faz? Vamos lá? Vamos estabelecer essa ordem? O que você faz? Comecem a colocar no chat aí para mim. Vamos lá, vamos participar disso aí. O que você faz? Põe no chat, galera. Quem sabe trocar aí pneu, né? Como é que a gente faz, né? Pneu. Eu sei que vocês estão 17 anos, mas já deve ter visto aí o pai também, né? Visto. Está uma BR. É até uma maneira de fazer pneu, né? O que você faz? Furou o pneu do carro. O que você faz? Para no acostamento, coloca a sinalização. Para direto no acostamento? O que você faz? Alguém já colocou lá, pega o equipamento de sinalização. Você pega como? Sem parar o carro? Pega a chave de roda, com o carro andando? Você sinaliza com o carro andando? Você dá seta, para no acostamento, aí dá a sinalização. Aí você pega a chave, eu pego a chave o macaquinho. Eu pego a chave sem sair do carro. Muito detalhezinho, né, galera? São detalhes que a gente às vezes não imagina, mas quando você vai criar um sistema, você tem que pensar em todos os detalhes, né? Então, veja, não é parou o carro, furou o pneu, troca, pega a chave de roda. Não, o carro tá andando, você vai pegar a chave de roda como? Então tá certo, você vai ter que fazer uma sinalização, né? E parar no acostamento. Tudo bem, você parou no acostamento, o que você faz quando para no acostamento? Parou o carro, e aí? Você sai do carro, pega a sinalização, coloca na pista. Sem abrir a porta, sem desligar o carro. Meu Deus. Vai aumentar. Sai do carro, deixa o carro ligado e sai, sem abrir a porta, como é que você sai? Ai, professor, que chato isso. Pois é, gente, criar um sistema não é fácil. Você desliga o carro, abre a porta, coloca o pé esquerdo para fora, depois o direito. Veja, é mais ou menos isso, né? Mas antes até parou o carro, né? O que você vai desligar? Você vai fazer a sinalização, né? Ligar lá o pisca-alerta, não é? Porque antes de sair, mesmo que tá no acostamento, você vai ter que ligar o pisca-alerta. E aí, vai até aí, tá, para o carro no acostamento, pega o carro, pega a sinalização, pega a chave de roda aí. Já pulou ali também, a Júlia pulou ali também, né? Pega a sinalização, já pulou lá, né? Até o porta-mala, E aí, você vai se dirigir, então, até o porta-mala. Mas para você no porta-mala, você tem que abrir o porta-mala, né? Então, tem que abrir o porta-mala. Não pode esquecer de abrir o porta-mala. Então, você abre o porta-mala. Você vai ter que tirar, muitas vezes, as chaves estão embaixo da roda. Vai ter que tirar a roda, né? O step primeiro. Enfim, gente, eu quero demonstrar para vocês, só o comecinho aí, para vocês verem, que não é simplesmente, às vezes, a gente vai criar um algoritmo e a gente pensa no grosso desse algoritmo, né?
que é o principal. Bom, eu paro o carro e tiro a roda, mas para parar e tirar a roda, há muitas sequências intermediárias, tá? E nessas sequências intermediárias eu tenho que entender o processamento. Por isso que o algoritmo, o termo é sequência de passos finita. Por que tem fim? Senão você nunca vai acabar essa história, né? Senão vai ser um loop infinito. E loop infinito consome toda a memória da máquina e ela vai um momento da tilt, tela azul, né? Vai acabar a memória, ela vai travar. Então tem que ter fim. Um algoritmo tem fim. Então, sequência de passos finito para resolver um determinado problema. Qual que era o problema nesse caso? O pneu furado, né? Eu tinha que trocar, então, o pneu. Então, sequência de passos finito para resolver um determinado problema com objetivo. Tenho que ter objetivo e com ordem. Ordem, gente, precisa de ordem. Se você alterar essa ordem, você não vai conseguir resolver o problema. Professora, por que você está gastando tanto tempo dizendo isso? Porque vocês vão pegar exemplos simples, que quando a gente vai pedir para você ler uma variável e mostrar na tela, vocês vão calcular, vão pegar o valor dela, vai calcular ela e já vai mostrar o resultado vocês mesmos, sem ter pensado que quem tem que fazer isso é a máquina, né? Se você vai, por exemplo, uma calculadora, supondo, se você sabe que 2 mais 2 é 4 e você já coloca esse resultado na tela, para que você então usa a calculadora, né? Você tem que passar os valores para a calculadora e a calculadora vai calcular o 2 mais 2 e virar 4. Se você já entende que a calculadora tem que mostrar o 4, para que você foi usar a calculadora? Então, gente, vocês vão perceber, muitas vezes eu vou voltar a falar da troca do pneu. Eu falo assim, olha, lembra da troca do pneu? Tem que ter objetivo, tá? Se não tem objetivo, se você não tiver algo para a máquina, para o programa resolver, não faz sentido vocês terem que resolver e criar esse programa, tá? E olha, vocês vão perceber isso na primeira lista de exercício. Na primeira lista de exercício, isso que a gente está falando, vocês vão perceber muito quando a gente está falando. E a gente sempre vai retomar, olha, lembra lá do que é algoritmo, tá? Vocês vão ver a gente repetindo muito isso para vocês. Porque parece que é óbvio, mas o óbvio, vocês mesmos não vão perceber o óbvio quando vocês estiverem programando, tá? Por isso que eu estou entrando nesse detalhe. Pode ir lá para o terceiro slide lá, então, o outro, isso. Então, todo o algoritmo, olha, ele dá ordem, né? Vocês vão ver que são frases que dão ordem, verbos no imperativo ou no infinitivo, que é ler, escrever, né? Então, por exemplo, lá no bolo, né, você vai dar uma ordem, pegue, né, a frigideira, né, bate os ovos, abra, né, uma lata de leite condensado, né, misture tal coisa. Veja que vocês estão dando ordem, tá? Então, a linguagem estruturada é uma linguagem que dá ordem. O algoritmo, por si só, ele é uma estrutura de sequências de ordens, tá? Sequência dessas ordens, ok? Podemos ir mais para baixo, Sérgio? E aí, como a gente tem um exemplo ainda do fritar ovo, um exemplo simples, né, que é o fritar ovo, olha lá. Pegue a frigideira, né, ovo, óleo e sal, coloque o óleo na frigideira, acenda o fogo, coloque a frigideira no fogo, espere o óleo esquentar, quebre o ovo, despeje o ovo no óleo quente, coloque o sal, retire quando estiver pronto e desligue o fogo. Olha a sequência, você tem uma sequência de passos, você tem vários verbos no infinitivo, nesse caso imperativo, ou seja, dando ordem, né? E veja que se eu alterar alguma ordem aí, vai dar errado meu ovo, não vai? Vai dar errado meu ovo, né? Se eu desligar de repente antes, pode ser que então minha gema, eu queria uma gema mais firme, ela vai ficar mole, né? Ou se eu também o óleo não te esquentar, o ovo não vai fritar. Então, quer dizer, você precisa ter essa ordem, tá? Essa coisa óbvia que a gente tá falando, mas é necessária, não tem como, tá? Então, a gente vai deixar para vocês aí, então, esse tempo agora, para vocês brincarem com o café computacional, né? Na nossa primeira lista de exercício, eu acho que nem vai dar ainda, né, Sérgio, lá, né? Porque precisa de outras coisas para vocês fazerem. Mas até o Sérgio tinha me perguntado, né, se a gente ia deixar o café computacional aí. Mas eu vou deixar, a gente pode deixar como livre para eles brincarem aí, Sérgio, quem puder. E aí a gente sabe que ganha uma estrelinha quem brincar aí em casa, porque é uma maneira interativa de começar a compreender o que é esse algoritmo. Vocês vão rir da própria estratégia desenfreada, muitas vezes. Não está, né? Então, isso é importante para memorizar durante o ano inteiro que nós fazemos programação, tá? Quem tiver com dúvidas, como gravar, como criar uma conta no YouTube, sua própria conta do Gmail, né? Como subir o vídeo no Gmail, se precisar compactar ele, blá, 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 como é que pega o link para pôr aqui e tal, né?
Aí quem quiser pega o link lá do YouTube, do videozinho, e coloca aqui no chat nosso, né? Então, até como uma meta para vocês, independente, ó, gravar o vídeo, vamos deixar como opcional, né? Como estrela. Mas para materializar essa primeira semana que vocês estão chegando, o que nós vamos pedir, então, assim como tem de fritar ovo, de uma maneira simples, você colocasse, então, esse papel, é fazer. Então, aí, deixa o desafio. Cortou um pouquinho, professora. Vocês escreveram, então, um algoritmo, que nem tá esse ali, ó, tem instruções de algoritmo. Vamos fazer as instruções de um algoritmo, pegar exatamente esse exercício aqui, ó, instruções de um algoritmo, e fazer, então, como preparar uma xícara de café, tá? Então, vamos deixar essa brincadeira para vocês. Acho que Quer que ponha um fórum lá, professora? poderíamos, né, deixar como fora atividade. Que atividade, Sérgio, o que você acha? Pode, eu acho que dá para pôr no fórum, que daí todo mundo vê o de todo mundo. Tá, pode ser, então, pode ser. Tira sarro do outro. Né? Pode ser. Então, tá bom. Aí, galera, provavelmente no fim de semana, eu vou colocar os vídeos já da parte 2, a parte 3, 4 e 5 já tá gravado, tá? Eu vou colocar também, tá? Aí vocês podem já adiantando, darem uma olhadinha nas apostilas da parte 2, 3, 4 e 5 e dar uma olhadinha nos vídeos aí da 2, 3, 4 e 5, que vai ser o assunto da semana que vem aí, tá legal? Perfeito, tá? Então a gente vai estar postando todos esses outros vídeos para vocês quinta-feira. E aí, na sexta-feira, a gente vai estar conversando sobre todos esses conteúdos, tá? Então, por isso que eu acho que é muito importante. Já que vocês estão chegando, tá tranquilo essa semana, não tem ainda, provavelmente, muita atividade dos professores. Então, é uma maneira de vocês brincarem e a gente começar a incorporar a linguagem de programação e vocês vão perceber que é no dia a dia. Tudo que a gente faz na vida é um algoritmo. Viver é um algoritmo, né? Olha só, aprofundo isso agora, ó. Viver é um algoritmo e que a gente tem um fim ou não, uma saída de dados lá, né? Que aí cada um vai definir o que é a saída de dados para vocês. Olha, professor, agora foi profundo, né? Então, o ato, eu sempre digo para os alunos, quando eu trabalhei também com os alunos do integrado, eu sempre digo o seguinte, se vocês pegarem a rotina de quando vocês acordam, né? O acordar até estar no Instituto Federal, vocês vão perceber o quanto de sequência de passos são necessários para você chegar até a escola. E aí vocês vão perceber que quando altera isso, altera as outras coisas, né? Que aí são a vida, né? Elas vão sendo alteradas. Então, quer dizer, se você esqueceu, você tem uma rotina que você deveria pegar uma maçã, levar e comer dentro do ônibus, né? Agora não está podendo fazer isso, né? Mas na época, supondo que vocês poderiam pegar uma maçã e comer e lanchando dentro do ônibus. Se você esquecer da maçã, você não vai lanchar dentro do ônibus, né? Você não vai ter essa refeição dentro do ônibus. E por que você, de repente, não pegou? Porque, de repente, você acordou atrasado. Isso são sequências de passos. E na vida, tudo que a gente faz, você tem esse cronograma que você se planeja para algumas coisas. E quando a gente planeja, a tendência e a gente tentar acertar, ela é um pouco maior, né? Então, é uma maneira de vocês começarem a fazer uma reflexão, tá? A nossa vida, ela é um algoritmo, ok? Essa é a minha mensagem de hoje, final da aula para vocês, né? E deixando aí o café computacional para vocês brincarem aí com alguém da casa de vocês. Leve como brincadeira. É legal porque vocês vão poder participar junto com a família. Então, comecei a graduação e tem uma brincadeira aqui, pai, mãe, né, irmão? Vamos brincar? Tornar esse período aí já de pandemia em casa que tá tão ruim, né? Se divertirem um pouco, tá? E a gente vai divertir com vocês vendo um vídeo depois em sala. Combinado? Tudo bem, gente? Então, hoje foi uma aula aí para a gente conversar sobre isso. Agora, essa outra aula, a gente fica aqui disponível no chat do Teams, tá? O Sérgio falou, se vocês tiverem alguma dúvida, né, com relação ao uso do Moodle, agora é um momento agora na próxima aula, porque são 2 aulas, né? A gente usou uma aula e essa outra aula agora, vocês vão ter a disponibilidade agora de entrar no Moodle com calma, de observar as coisas que foram postadas, compreender, olhar o plano de aula, né? Ver as atividades, baixar o material, fazer agora um estudo, tudo que está no Moodle da disciplina de linguagem de programação, tá? E aí vão responder o fórum lá também pra gente, tá? Que é a apresentação de vocês. Então, vocês terão essa aula aí para vocês fazerem isso, ok? Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai estar por aqui, é só vocês entrar no chat lá do Teams, tá? E conversar comigo, com o professor Sérgio. Tudo bem, gente?
Se tiverem alguma dúvida, estamos abertos aqui agora também para perguntar. Galera, lembrando que eu vou depois pegar essa aula de hoje, ela ficou um pouquinho comprida também, ela é provavelmente em 2 partes. Primeira parte, a apresentação do Moodle e do plano de aula, a segunda parte, a apostila de algoritmo, né? E vou subir lá no Moodle também, e vou colocar daí também a parte 3, 4 e 5 das apostilas que já estão gravadas, tá? E no fim de semana já salvo aí, já gravo a parte 2 que tá faltando e disponibilizo para vocês também. Meu cachorro tá participando da aula aqui. É para fazer o Fórum 2 agora. Isso, a Karina perguntando, né? Vocês vão fazer agora não, né? Vocês vão ler a apostila lá do Café Computacional, identificar, né? E como a professora falou, não precisa gravar um vídeo, mas pode postar no fórum lá, pelo menos o passo a passo de como fazer um café, né? E o algoritmo, na verdade, né? De como fazer um café. E quem quiser gravar o vídeo, colocar o link, postar no YouTube, colocar o link, pode também, tá? Mas não precisa ser necessariamente agora, porque essa atividade já demanda um pouquinho mais de tempo. Mas tá aí o Fórum 2 também, tá? Só vou trocar aqui o Fórum de Dúvidas, vai virar Fórum 3. Entendeu, Karina? Joia. Joia, joia. Perfeito, então, gente. Alguma dúvida? Podemos encerrar, então, o encontro de hoje? Sexta-feira, 12 de março. Sextou. Bom, se não tiver dúvidas, galera, vou encerrar a gravação. Sempre lembrando aqui que é ético, né? A gente, sempre quando for gravar um encontro, a gente avisa antes que vai começar a gravação. Ao finalizar, a gente avisa que tá finalizando, né? Então, vou estar sempre formalmente, né? Avisando vocês, tá? Então, nada de dúvidas. Então, Você tirou já, Sérgio? como? A lista de frequência? Já